Oswaldo Gonçalves Cruz, médico, bacteriologista, epidemiologista, sanitarista brasileiro, fundador das duas principais instituições de pesquisa do nosso país reconhecidas internacionalmente. É deste homem que iremos falar. Oswaldo nasceu no estado de São Paulo, mas ainda jovem se mudou para o estado do Rio de Janeiro e lá obteve educação. Aos 14 anos de idade, se matriculou na Faculdade de Medicina e em 1892 já possuía doutorado em Medicina. Juntamente com seu sogro, ele conseguiu recursos para aperfeiçoar seus estudos fora do país. Na Europa, ele estudou sobre bacteriologia e epidemiologia. Mas quando voltou para o país, voltou com a missão. Ele, juntamente com dois pesquisadores renomados na época, tinham que procurar métodos de retardar a epidemia de peste bubônica que assolava o estado do Rio de Janeiro. Oswaldo conhecia um método eficaz contra a doença, que era o método com soro antipestoso, porém o estado não tinha recursos o suficiente para produzir aquele soro. Daí que veio a ideia de construir dois institutos que eram capazes de fabricar soro para toda a população, o Instituto Butantan e o Instituto Soroterápico Federal, hoje conhecido como Instituto Oswaldo Cruz. A revolta da vacina aconteceu no Rio de Janeiro e foi um conflito gerado após a lei da vacinação obrigatória contra a varíola. Por volta de 1902, quando Rodrigues Alves assumiu a presidência, as ruas do Rio de Janeiro estavam infestadas de lixo. Essa condição era um ambiente perfeito para a proliferação do vírus da varíola. Diante desse fato, para melhorar a situação do Rio de Janeiro, o presidente nomeou Pereira Passos para prefeito do Rio e o médico Oswaldo Cruz para diretor da saúde pública. A partir da reurbanização, as pessoas das camadas mais pobres tiveram suas casas demolidas, o que gerou uma série de problemas para elas, pois tiveram de se mudar para longe dos seus trabalhos, o que fomentou a construção das favelas e um aumento nos preços dos aluguéis. A população estava bastante insatisfeita. A campanha de saneamento era feita de forma autoritária. As pessoas tinham suas residências invadidas e não existia nenhum canal de informação entre o governo e a população. Para o aumento da ira do povo, Oswaldo Cruz, com o aval do presidente, tornou a vacina contra a varíola obrigatória para brasileiros acima de 6 meses de idade. Incitadores encorajavam a camada popular a enfrentar os funcionários da saúde, que mesmo assim, com a proteção da polícia, continuavam a invadir casas para vacinar as pessoas à força. Ao somar isso com todas as outras insatisfações, o caos estava gerado. E esse foi o estopim para a revolta da vacina. Entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904, a população tomou as ruas do Rio de Janeiro para enfrentar os policiais e agentes da saúde. Mais tarde, a lei da vacinação obrigatória foi revogada para apenas aplicação em uso facultativo. Porém, se a pessoa quisesse casar ou estudar, teria que provar que havia se vacinado. E posteriormente a tudo isso, a população percebeu a eficácia da vacina contra a varíola e se voluntariou para tomá-la. O mundo inteiro está focado em um só assunto, a pandemia do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Apesar da doença ter se originado na China, todos os dias milhares de novos casos e mortes em decorrência do vírus são registrados em diversos países. No Brasil, a pandemia do Covid-19 teve início em 26 de fevereiro de 2020, após a confirmação de que um homem de 61 anos de São Paulo, que havia acabado de retornar da Itália, testou positivo para o Covid. Com a propagação do vírus se espalhando rapidamente, os países tiveram que buscar uma alternativa de evitar mais mortes em decorrência do vírus. Assim, cientistas e médicos fizeram inúmeras pesquisas e testes para que encontrassem vacinas que pudessem proteger a população da Covid-19 e, assim, diminuir os casos para que pudéssemos voltar ao normal. Aqui no Brasil, por exemplo, estão sendo aplicadas 4 tipos de vacinas na população: a Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer e a Janssen. A vacina da Coronavac é produzida aqui no Brasil pelo Instituto Butantan e trata-se de uma vacina de um vírus inativado, que contém um micro-organismo morto, para que nossas defesas consigam conhecê-lo e se preparar para uma infecção. A Pfizer, o imunizante da farmacêutica Pfizer, em parceria com o laboratório BioNTech. A Janssen, do grupo Johnson & Johnson, a vacina do laboratório Janssen é aplicada em apenas uma dose, assim como o imunizante da AstraZeneca, também se utiliza da tecnologia de vetor viral.
A AstraZeneca foi desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. No Brasil, é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. A tecnologia empregada é o uso do chamado vetor viral. Como podemos ver, várias vacinas já foram aprovadas e já estão sendo aplicadas, mas a pandemia só será controlada quando uma grande parcela da população, acima de 70%, estiver imunizada. Mas as pessoas não querem se vacinar, por medo ou pela propagação das fake news. E inúmeras pessoas vão para as redes sociais e fazem postagens sem dados científicos algum. E uma das grandes dificuldades para definir se essas notícias são fake news ou não é o fato de ser comum esses falsos compartilhamentos misturarem informações reais com afirmações falsas. E uma das fake news espalhadas pela internet é que a vacina da Covid-19 tem que ter pelo menos de 90% de eficácia para ser aprovada, o que não é verdade. Em outros casos, em situações comuns, órgãos internacionais e agências reguladoras nacionais exigem que as vacinas apresentem uma alta eficácia para ser aprovada, que é no mínimo de 70% a 80%, dependendo da vacina. Mas no caso da vacina da Covid-19, isso não é verdade, pois diante de uma pandemia, chegou-se a um consenso de que uma vacina com eficácia mais baixa já seria capaz de trazer um grande alento e ajudar a controlar a situação no país e no mundo. A vacinação contra a Covid-19 foi iniciada no mundo em geral em dezembro. Na China, ela foi iniciada em julho de forma emergencial, sendo ela e a Rússia os primeiros países a começar a vacinação, pois na Rússia ela foi iniciada no dia 5 de dezembro e 10 dias depois a nível nacional. Alguns países como Chile, Colômbia, Reino Unido e alguns países da União Europeia compraram vacinas ainda na fase de testes para também garantir que eles teriam vacina e que eles teriam antes. Já no Brasil, houveram até ofertas de vacina para cá, mas elas foram recusadas. Com essas recusas de ofertas de vacina e também com a falta de fazer propostas e outros motivos, o Brasil ficou atrasado com a vacinação em comparação ao resto do mundo. Aqui no Brasil, ela foi iniciada de 18 a 19 de janeiro de 2021, cerca de um mês depois de outros países. A vacinação foi acontecendo em profissionais da saúde, em idosos, em pessoas com comorbidades, adultos, jovens. Infelizmente, muitas pessoas estão se recusando a vacinar. Fica a pergunta, por quê? O negacionismo da população brasileira em relação à vacinação já é uma questão que o Brasil já tem um histórico, com essa problemática. Temos como, por exemplo, a revolta da vacina, que foi um momento em que as pessoas não conseguiam acreditar que aquela vacina era para o bem delas. Elas acreditavam que era um modo do governo controlá-las, do governo fazer mal de alguma maneira para elas. É muito difícil a gente conseguir entender a situação que nós estamos hoje, já que o Brasil ele é um dos maiores programas de imunização, um dos maiores e melhores do mundo. A gente pode começar a entender, a pesquisar, desde o ano de 2015, 2016, quando o governo começou a fazer corte nas verbas, de universidades, de laboratórios, que incentivam e que fazem estudos e pesquisas científicas para a produção de vacinas, E aí isso vem se agravando agora no ano de 2020, com a pandemia, o Covid-19. E aí nesse meio tempo, muitas pessoas começaram a rolar por aí informações, fake news, de que a vacina era um modo do governo controlar, de que ela não servia para imunizar as pessoas. E aí muitas pessoas deixaram de tomar, muitas pessoas deixaram de se proteger e colocaram não só a vida delas, mas também a de outras pessoas em risco. Então a mensagem que a gente deixa é: se vacine, se proteja e proteja o próximo também, porque quando eu me vacino, eu me cuido e eu cuido de você. Então a pandemia ainda não acabou, vamos continuar fazendo nossas campanhas de vacinação, porque é a única maneira do vírus parar de circular, e vamos continuar seguindo todos os protocolos de segurança e de higiene.